Nós vamos aprender a fazer, gente, uma vela aromática super diferente, cheia de charme. E quem vai ser responsável para nos ajudar, né, a entender esse universo é justamente a artesã Tiziane Fontani. Um prazer te receber aqui hoje, Tiziane. Ai, o prazer é meu de estar aqui. Nossa, e vou mostrar para você como vou desmistificar o segredo das velas, para você ver como é fácil. Ela tava aqui nos bastidores prometendo bastante, viu, gente? Falando que é facinho de fazer. Então agora, ó, quem tá em casa vai pegando aí papel e a caneta para anotar, porque é fácil de fazer e vai dar para colocar em prática em casa. Muito dá para fazer hoje, já vender pro Dia das Mães, já presentear. É muito legal. Que bacana. Então bora começar a colocar aí a mão, né, na parafina aqui no caso. Na parafina. Quem tá em casa, quem tá em casa, né, precisa assim, que é básico para fazer essas coisas, esse artesanato delicioso, né, gente? Eu queria que vocês de casa conseguissem sentir o cheirinho que tá aqui no estúdio, porque realmente aromatiza tudo, né? Falei, a gente precisa ter essa tecnologia para as pessoas poderem sentir aí em casa a delícia que é, né? E o prazer que é se trabalhar com produtos que a gente ensina, né? Fazer. A gente consegue montar uma coleção inteira, na verdade, né? Não fica só nas velas. Você pode fazer vela, você pode fazer difusor, home spray, água para lençóis, a parte de saboaria. E quando você vê, você já tem uma coleção completa de produtos. É muito legal. Olha e só. O que a gente aprendeu também, né, nesse tempo todo, a gente já está no mercado aí há mais de 20 anos. O Peter acho que fez 25 anos, né, que está aí ensinando todo mundo. Eu já trabalho há 20 com ele, né? Há 16 que eu tô à frente aqui do Armazém de Campinas e a gente ministra, né, os cursos, ensina a fazer. Toda quinta-feira eu dou a aula gratuita lá na loja. Pouca experiência, né? Aí, 20 anos já no mercado. Isso. E aí a gente entendeu que trabalhar com as datas comemorativas, né, as datas sazonais, é muito mais comercial pra gente, né? Muito mais econômico também, que a gente não precisa ficar perdido aí comprando um monte de essência, ter um monte de essência solta e apresentar, né, de uma forma que não fica tão bonito visualmente. E essa coleção aqui é especial, então, de Dia das Mães, para quem tá em casa já consegue, então, colocar em prática hoje mesmo, segundo a Tiziane. Vamos aprender, então, começando a colocar a mão na massa aí. O que precisa? Quais são, né, os ingredientes, digamos assim? Hoje a gente escolheu fazer a vela, né? Eu vou ensinar você a fazer essa vela, que parece um bicho de 7 cabeças, né? Parece que é muito Parece difícil, viu? E não é. Na verdade, fazer vela, você vai precisar do material principal, que você vai escolher entre cera ou parafina, né? A gente já tem no mercado hoje as ceras vegetais, 100%, né? E tem também as parafinas tradicionais. E hoje, como a gente procura aí, né, trabalhar de uma forma mais natural, mais limpa, né, possível, a gente tenta usar o menos de petróleo possível. Então, por isso a gente procura uma cera de qualidade. E para fazer essas velas que a gente tira do molde, a gente usa a parafina de soja, né? Olha só que curioso! Isso, que ela é 80% soja e ela tem 20% só de petróleo. Se a pessoa quiser fazer com a cera, com a parafina tradicional, ela consegue fazer, né? Só que daí o resultado é o mesmo. Petróleo. O resultado é o mesmo, mas impacta o meio ambiente. Então vamos ser conscientes e fazer essa escolha. A Ecomix hoje tem um preço muito justo, assim, né? Que dá para você trabalhar com ela. E ela é mais fácil na questão da perfumação. Também, né? Ela tem uma performance de cheiro muito melhor do que a parafina tradicional. Olha só, então já é uma dica aí para quem tá em casa fazer essa escolha consciente e também ajuda a perfumar mais. Antigamente, né, velas eram, né, tidas como um objeto de decoração. Hoje já não é mais só decoração, né? Hoje também é para o nosso bem-estar, é para a gente acender a vela de verdade. Com certeza. Então a gente vai precisar da parafina de soja, né? Vou precisar de essência. Aqui são os ingredientes, então, aí do ladinho. Essa parafina, esse pontinho branco seria a parafina. A parafina tá aqui, ó. É a parafina granulados, de soja, olha ela só. vem granulada. E ela é mais indicada pra gente trabalhar com as velas no molde. Se eu fosse fazer dentro de uma latinha como essa, que é só derreter e colocar na latinha, aí eu posso optar por uma cera
de coco, por exemplo, porque daí ela é 100% vegetal e ela é mais molinha para você trabalhar com ela dentro dos vidros. Caramba, é um universo assim que a gente que tá fora nem imagina. Dá para brincar bastante, mas então, dá com os para ingredientes. pegar essa daqui e colocar no vidrinho também. Qualquer vidrinho, inclusive, de casa, que a pessoa pode reciclar. Uma xícara da vovó. Olha só colocar que dica o pavio bacana. lá e colocou a parafina derretida ou a cera. Então vamos mostrar agora, dar start então nessa daqui que ela vai ensinar pra gente hoje, gente, que é essa daqui. Olha que coisa mais linda, que delicadeza. Posso pegar assim? Pode pegar. Olha só isso, vou mostrar, acho que nessa daqui, gente, os detalhes disso Linda, é né? realmente impressionante. Tá num tom, né, rosa e roxo. Isso. Aqui já dá um spoiler das então, cores que... o que eu vou precisar? Vou precisar da parafina, da essência e dos corantes para fazer ela colorida. Se você optar por fazer ela colorida, se quiser fazer ela branca, você nem coloca a cor, tá? Tá. Que dá certo também. Então aqui, você vai precisar derreter essa parafina, né? Levar ela se for no fogão de casa, tem que ser com o fogo bem baixinho e ficar ali do lado. Tem que ter paciência ali, tem que mexer? Ela não. derrete fácil, só que ela pega fogo, por isso que tem que tomar cuidado, tá? Não pode deixar alerta. a panela derretendo sozinha e conversar com a vizinha, tá? Mexer no celular nem pensar. Isso, não. Então, sempre que você tá com a parafina no fogo, com a cera, você tem que ficar do ladinho. Esse é a única obrigação aí. Aí, derreteu, né? A minha já tá derretidinha aqui. Será que a gente consegue mostrar ali os detalhes? Olha só, gente, ela tá líquida, né? Virar um pouquinho. Tá totalmente líquida. E uma vez derretida, ela demora pra endurecer de novo? Então, aí agora eu preciso esperar ela baixar a temperatura, né? Ela tem que estar a 60 graus, na verdade, pra gente poder colocar a essência. Como a gente acabou de derreter, ela tá um pouco alta ainda, mas aí em casa e na nossa produção, obrigatoriamente a gente espera. Você vai colocar a essência só quando ela atingir a temperatura de 60 graus. Por quê? Porque senão você perde a potência dessa essência. Né? Ela vai perfumar menos. Só, perfuma menos, então, o ambiente. Isso. Olha, Então, mais uma dica, então, para você anotar. Você precisa esperar baixar os 60 graus. Enquanto você está esperando, é hora de você ir brincar com a cor. Né? Então vamos brincar Como com a ela cor. tá quente, aí você vai fazer a cor, você vai aproveitar e fazer a cor. Para fazer esses tons, eu vou começar fazendo um tom mais claro e depois na própria parafina eu vou escurecer ele e vou completar o miolo dela, tá? Certo. Então, ó, eu vou misturar o nosso rosa, deixa eu chacoalhar ele aqui. Coloco aqui. E aí vai de olho mesmo, não tem medida, no não. olhômetro sempre, tá? Não tem medida. Por isso, quando a gente vai fazer uma produção de uma coleção, né, de uma vitrine, como é o caso que a gente fez aqui, a gente já derrete e já faz a cor tudo de uma vez, porque senão ela pode dar diferença. Então, você já vai fazer em grande... Pra ficar uniforme ali. Isso, em grande quantidade, para você conseguir controlar ali a cor. Vou colocar um pouquinho do azul nessa etapa. Pra chegar nesse resultado, então, foi o pink, um pouquinho do vermelho e Deixa eu tirar o azul. fogãozinho daqui. Porque daí Olha eu só, consigo gente. mostrar melhor aqui, né? Ó. Aí a gente já vê a cor, né? Ela tá pigmentando. clarinha, tá? Tá então bem a gente clarinha. vai sempre ter um papelzinho branco, um paninho. Na vela é melhor o papel, ó. Que às vezes parece que tá colorido e não tá, tá? Engana. Então tem que tacar aí sem dó, assim, é no Sem olho, dó. mas... Você viu que eu fui não precisa dosar devagarzinho, tanto. aí eu vi, nossa, tá muito claro. Vamos arrasar aí na cor, né? É pra chegar, então, nessa cor aqui maravilhosa, essa combinação que é o roxo e o pink. Ó, ainda tá vendo? Como Bem ainda clarinha tá ainda. Vamos chacoalhar Então, pro aqui. pessoal em casa, né, ter noção aí de como tá o pigmento, pega um papelzinho ali, coloca um pouquinho, Sempre. porque no papelzinho ela seca, seria Sempre isso? na vela, sempre na vela você vai precisar ficar medindo num papelzinho. Eu geralmente, né, coloco esse papelzinho na geladeira, porque aqui a cera ela tá muito quente, por isso que ela não tá nem formando uma casquinha aqui, tá? Ah, entendi. Então, por isso é Mas, fundamental tá ali em 60 graus. Aí você coloca, você vai colocando na geladeira e você vai vendo o tom que ela tá. Ó, como ela tá muito quente, o papel vai absorvendo, mas ela já tá num tom rosado aqui, Já ó. tá mais rosadinho, Vou colocar aqui na sua mesa só pra eu ter certeza.
Como a mesa é branca, a gente pode aproveitar esses recursos, né? Com certeza. Eu acho que já vou pôr mais um pouquinho de vermelho. E é brincar com a cor, tá? Em todos os produtos que a gente faz, na verdade. Eu acho que a cor é a parte do nosso amor também, né? E da paciência. Com certeza. E para quem tá em casa, né? Não vai fazer para vender, vai fazer ali pra mamãe mesmo, pra vovó. Dá pra escolher ali as cores que ela... Olha só, gente. Será que a gente consegue tirar daqui, ó, pra mostrar? Será que vai aparecer? Olha, ó o pigmento, como é que fica. Já tá mais... endureceu. Vamos ver aqui se já mostra no papel também. Ó. Aqui, como tá quente, ele vai penetrando mais rápido, né? Mas aí na superfície você vê, ele já tá bom, já tá bem rosa. Pra eu fazer a primeira etapa, já dá. Então, em casa, vocês vão esperar abaixar ali para 60 graus, é obrigatório, tá? É fundamental ter aí, então, um termômetro para medir essa temperatura. Esse termômetro hoje você compra facinho, pode ser aqueles culinários também, você coloca dentro, também dá certo, tá? Então, para você ter qualidade na sua vela, espera, quando tiver abaixo de 60 graus, você sempre vai colocar 10% de essência, tá? O que seria 10% de essência? Por exemplo, 10% em relação ao se eu vou fazer 1 kg de parafina, eu vou usar 100 ml de essência. Ah, tá? legal. Se eu for usar... Aqui no caso, essa forminha ela tem 200, né? Então eu vou colocar 20 ml de essência, tá? Então 10% em relação ao quanto de parafina que a gente... Em relação à quantidade de cera que você está usando ou parafina. Tá? Perfeito, então facinho de entender aí a medida, não tem muito segredo também. Não tem. Então é pesar a quantidade de parafina que você vai utilizar e sempre 10% daquela quantidade. Perfeito, não tem facinho, erro. Não tem erro. Corante, você já viu que é muito fácil, né? Esse corante é específico para esse tipo de... Boa pergunta. É um corante para vela, tá? Ele tem que ser um corante à base de óleo. Tanto o corante quanto a essência. Então não dá para querer adaptar usar o de cozinha, por exemplo. Não pode ser à base de água, né? Que nem como a gente faz vários produtos, a gente tem os corantes que são para os produtos para pele, né? Corante à base de água, essência que pode passar na pele. A essência de vela não pode ir na pele, né? Porque também ela é à base de óleo. Lembra que a parafina, né, é um óleo. Então, se você colocar qualquer coisa de água ali, não vai bater, não né? vai bater. Então, o seu corante também precisa ser óleo. Perfeito. Sempre, então, tá? anote aí, você que tá em casa, hein? Isso. Aí, nessa primeira parte, ó, eu fiz a mais clarinha, né? Aí, eu vou jogar um pouco na forma. Aqui a Tiane, ela tem a forma, né, gente? Então, assim, pra sair de fato com essa modelagem de flores, né, de rosas. Mas você que tá em casa, como ela já comentou, dá então pra adaptar ali, colocar até numa xícara, trazer ali uma memória afetiva de vó, de mãe. Eu tô ensinando você a fazer uma técnica aqui que é um pouquinho mais complicada, que não é nada complicado, ó. Ó o que eu tô fazendo, virando a forma, preenchendo ela ali com essa cor mais clarinha, ó. Vou colocar mais um pouquinho, já deu quase aqui. Olha só, vai fazendo tipo uma camada, uma camada ali de vela. E só você não pode cobrir muito, porque senão ela não vai aparecer a de dentro, né? E como a gente quer que apareça, ó, eu acho que aqui já tá bom. Ó, pra você ver. Olha só. Que ela quer aprender, ela falou que ela vai fazer. Eu vou pôr em prática em casa, você não tá entendendo. Vê se dá pra ver dentro. Dá pra ver o rosinha ali dentro, já uma primeira camada. Né, na parede ali da sua forma, você vai passar uma camadinha de um tonzinho mais claro. Vou fazer mais uma vez, só pra garantir que vai ficar certinho. E aí você já vai pra segunda etapa, né? Como a sua parafina já tá temperada, que a gente fala, né? Que é com essência. Agora o que eu vou fazer? Eu só vou escurecer ela para completar o meio. Olha só! E se eu fosse fazer dentro da latinha ou dentro de uma xícara, eu só ia pegar isso daqui e colocar lá dentro. E já tava fácil, tá pronto? Tá fácil assim? Não falei pra você. 10 minutos, gente. Tô impressionada aqui. Eu falei pra você. Fácil demais, então, Tiane. Que eu iria fazer, se eu estivesse fazendo várias, eu já ia fazer essa brincadeira em todas, né? Em todos os moldes. Isso. Aí agora
eu vou pegar o que sobrou e vou escurecer. E na mesma cera mesmo, eu já vou fazer Mesmo a parte que você escura usou. para completar. Que bacana. Isso. E na hora, quem tá em casa, né, quando ele pega ali a cera, como é que ele faz para ter noção ali do quanto ele derrete, por exemplo, né? Ele Porque ela vai- vem granuladinha. Ela vem um pacote de 1 quilo, geralmente. Aham. Tem de 1 quilo, tem de meio quilo, depende da cera ou da parafina que você escolhe. Aí você vai pesar. Você vai precisar de uma balancinha caseira mesmo. Uhum. É bom você ter em casa para você ter a noção do quanto você está fazendo, né? Coloca lá num potinho, igual esse daqui, coloca na balança, tara a balança, zera a balança. Aí você coloca lá a quantidade de parafina, eu quero fazer só uma. Essa daqui tem 200 gramas. Então você realmente Geralmente- pesa 200. Isso, se você for fazer uma só, você vai pesar 200. Aí pesou ali 200, colocou aqui na panelinha e levou para derreter. Então, eu vou sair do Simples programa assim. de hoje direto pra loja É. pra comprar aí o que E precisa pra se geralmente, fazer. quando você Perfeito. vai comprar a forma, ela já tem a especificação de quantas gramas, né? Olha, Então você que sabe bacana. exatamente. Se você for Dificuldade fazer, nenhuma. se você for fazer 5 de 200, você sabe que você vai precisar de 1 quilo. Olha só, É fácil. fácil demais, tô Não impressionada. falei pra- Queria que o pessoal de casa pudesse sentir esse cheiro delicioso que tá aqui nesse estúdio, menina. Dá pra brincar bastante ali com as essências, né? Dá. Aqui a gente escolheu uma especificamente que foi feita especialmente pro Dia das Mães, Sim. mas dá pra ser criativo. Sim, a gente tem mais de 200 tipos de essência. Tem essência que a gente usa mais para casa, tem essência que a gente usa para perfumaria mesmo, para fazer perfume. Então tem muito, essência herbal, essência floral, todos os tipos das famílias olfativas, né? Essência marinha a gente tem. Aqui no caso, você pode misturar as essências também, Olha misturar só. 3, 4 essências, Que aí você para cria uma você nova. criar uma nota exclusiva para você, né? Olha só. É a identidade olfativa. Você pode ter a identidade olfativa da Roberta, entendeu? Olha que bacana, gente. Então dá pra brincar bastante. Aqui a gente escolheu uma essência que é a Sweet Floral, que ela é floral, mas ela tem um toquezinho frutado, né? Não sei se você consegue perceber que ela tem um toquezinho de pêssego nas Sim, notas aham, dela, tá né? maravilhoso isso daqui. Ela é bem gostosa. É Adorei. bem a cara do Dia das Mães mesmo, né? Realmente, bem Bom, cara de mãe. aqui a gente tava escurecendo, né, o nosso tom. Então eu coloquei azul agora, mais azul, pra gente chegar nesse lilás aí. Tem o violeta também, se você quiser trabalhar direto com o violeta, pode. Mas eu gosto da brincadeira de misturar as cores, né? Porque daí você consegue ter uma gama maior de cores também, se você misturar, do que o teu violeta só, né? Com certeza, aí você personaliza E vários ali. tons também. Exatamente. Ó, aqui já dá pra ver que ele escureceu. E pra ter certeza, ó, vou colocar mais uma gotinha aqui Uma do gotinha lado. na bancada. Então o que você Olha precisa... só, já mudou completamente, né? De Isso. um pro outro. Então é isso que você precisa ter. 2 tons diferentes para ela poder destacar, para ela poder aparecer, tá? E aí, escolheu ali o tom, tá ok? É bem fácil agora, você vai vir aqui e completar. Essa cera, ela precisa obrigatoriamente estar baixa, porque senão ela vai derreter aquela que tá lá dentro. Então Tá? tem que estar com a temperatura mais baixa Sim. do que Se aquela. você trabalhar com ela abaixo de 60, você pode trabalhar sem medo. Que dá para Tranquila. você fazer a primeira parte e completar o restante Uma depois. dúvida, antes de você colocar aqui, né? Eu tô vendo tá bem líquido aqui a Uhum. cera. A gente, na hora que joga aqui, não corre o risco de vazar? Não vai vazar porque a gente tem esses elásticos, né? E ele segura bem, mas o que você pode fazer? Ó, trabalhar sempre com ela em cima de uma bandeja. Deixa eu tirar aqui. Um paninho, então, ali Isso. pra ajudar e evitar maiores Pra- danos, assim. Exatamente. Conter danos. E aí ela não vai vazar, geralmente ela não vaza, tá? E a gente precisa dela cortada por conta da hora de desenformar. Senão fica difícil de senão- você tirar, aí ela vai quebrar. Ó, aí agora você vem, completa ela. Deixa eu levar aqui mais pertinho. E aí você vai me perguntar, menina, mas e o pavio dessa vela? Cadê ele? Oi? Você vai me perguntar, e o pavio dessa vela? Cadê o Cadê pavio ele? dessa vela? Em que momento que a gente coloca, né? E aí, quando a gente está trabalhando com a forminha de silicones, tem algumas opções, né? Ou você fura a sua forma e já deixa o pavio passado.
Se você não quiser, tem o pulinho do gato que eu falei pra você. Qual tá? que é o pulo do gato aí de Eu 20 pego um anos de caninho, experiência, né? Eu pego um caninho, esse caninho é daquelas válvulas pump, sabe? De sabonete líquido. Aqueles sei, caninhos de difusor que a gente corta e acaba sobrando, né? É os pescantes que a gente fala. Então eu pego aquilo, ó, e coloco, centralizo aqui ela. E eu coloco ele ali, o que vai acontecer? Quando ela endurecer, que eu for desenformar, ela já vai estar furada. Caramba, que facilidade. Então aí você Muito só, fácil. na hora que ela endurecer, você só encaixa de fato ali o pavio. Mas aí não corre o risco dele ficar meio solto? Não. Sabe por quê? Tem uma outra coisa que ela... Posso desenformar ela? Claro, bora pra essa etapa. Tem um outro material que eu falei pra você, né? A gente precisa do termômetro e tem um outro material que se chama soprador térmico. Então aí o soprador, você sempre vai arrumar tudo que você tiver, qualquer problema com a vela, e inclusive para manter tudo limpinho, é com esse soprador. Ele salva então ali. Isso. E aí na se hora de ficou finalizar. meio larguinho ali onde você vai colocar o pavio, é só você vir com o soprador e dar uma esquentadinha. Ou completar também com mais um pouco de parafina. Nossa, olha Ó. a facilidade que ela desenformou agora. Realmente faz diferença. Então a forminha tá... Ela precisa estar assim. Tem algumas rosas, que nem aquela do sabonete que você gostou. Como ela é bem trabalhada, você precisa abrir bem ela, senão ela vai Com sair toda a quebrada. delicadeza ali também, Isso. né? Nessa hora de desenformar. Senão então ela tem vai que ter sair atenção. quebrada. Ó, e aí o pescante que eu falei pra você, ó. Eu dou uma empurradinha nele aqui em cima, Pro lado puxo ele e ele já sai furadinho. E aí Olha fica só fácil isso, de gente. você vir aqui e colocar o pavio. Aqui é a hora do soprador, né? Então, em casa, você vai dar uma esquentadinha com o soprador ou até com aqueles isqueiros. Um sabe? secador? Não, não vale. Secador não é indicado, porque o secador ele joga pra fora, Tem né? que ser Então, ele bem, espirra. bem Bem direcionado centralizado, ali. é melhor um isqueiro. Sabe Bacana. tipo maçaricozinho? Aham. Vem com o maçaricozinho, dá uma esquentada e ele segura o pavio. E aí, na hora de escolher aí o tamanho, né, desse pavio, tem algum truque? Tem alguma regra, digamos assim? É a parte mais chata. Sério? É a parte do pavio. Chocada. Ó, e aqui a gente dá um nozinho nela, né, pra fazer um charme. Aqui eu corto o meu excesso, eu dei o nozinho só pra eu finalizar o meu produto para vender, para ele ficar bonito. Geralmente a gente coloca um rótulo ali em cima e quando eu for acender, eu vou cortar aqui embaixo, né, embaixo do nozinho, para poder acender. Não é para acender em cima do nozinho, não. No caso, então, tem que ter esse direcionamento aí pro cliente, que não é só Sim. tacar fogo ali, corta embaixo. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar a dúvida do pavio. Vamos O tirar. pavio, ele é em relação ao diâmetro, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar aqui num vidro, eu vou precisar saber se eu tenho 6 de diâmetro, se eu tenho 8 de diâmetro, porque é isso que vai me levar para o tamanho do pavio certo. Um vidro pequeno, eu vou trabalhar com pavio, um vidro que tem até uns 4 centímetros de boca, né? De diâmetro, eu vou trabalhar com pavio pequeno. Acima de 4 até uns 7, o pavio médio. Acima de 7, né, que daí é um diâmetro maior, você vai trabalhar com pavio grosso, com 2, 3 pavis. E isso de médio, grande, né, pequeno, seria em relação à grossura dele? Ou não, Isso. realmente do tamanho, da grossura? É da grossura. Olha só. Da grossura, do milímetro aqui dele. Então a gente tem vários tamanhos, tem o pavio de madeira, né, que ele aí é para um diâmetro maior, um diâmetro de 10, aquelas velas de boca grande. E quando ele é grande também, você pode colocar 2, 3 pavis. Então isso você vai ter que dar uma estudadinha Pra só, entender, pra mas você fácil, entender. fácil também, Mas né? é fácil Não tem assim do segredo. jeito que eu tô te falando. E aí, o que a gente tinha falado também do pavio e da parte para você entregar a sua vela, né? Geralmente a gente manda junto, né? Tipo um manual de instrução. Ah, bacana, olha que dica legal. Porque vela é perigoso, né, gente? Com a gente tá certeza. falando de fogo. Então ali tem que estar escrito que a sua vela não pode ficar acesa sozinha, né? No máximo de 2 a 3 horas você vai deixar uma acesa, porque dificilmente você vai ficar mais tempo do que isso naquele ambiente. Então, para você não correr o risco de sair e deixar ela ali perto, você vai colocar ali nesse manualzinho que você não vai deixar essa vela perto de cortina,
nem perto. Olha, importante demais isso, Então, para evitar todas acidentes, essas né? informações você tem que entregar para o seu cliente, tá? Hoje a gente tem na internet aí que você consegue baixar gratuitamente, vendido também esse manual. Olha né? que bacana, Que facilita você super entrega também. junto com a venda da sua vela. E é obrigatório, né? Ou você faz o seu também, melhor ainda, né? Uhum, personaliza ali do Mas jeitinho precisa, da sua... né? O cliente precisa ter essa informação do pavio também, de aparar sempre o pavio para manter essa chama sempre estável. Então, isso são informações importantíssimas. Olha só, gente, mais uma dica aí muito bacana, então, da Tiane. Ô, Tiane, olhando esse daqui, eu tô com dúvida. A gente colocou ali, tava líquida, né? Toda a misturinha que a gente fez. Quanto tempo demora para ela endurecer? Eu tenho que levar para geladeira? Não, posso largar lá, né? Exposto assim e ter paciência mesmo, esperar 2 dias, exatamente. Como é que funciona? É assim, a vela não é indicada que você leve para geladeira, porque ela pode rachar, tá? Olha! Quando a gente vai brincar, fazer o sabonete, você até pode, né, por um certo tempo. Mas a vela, ela racha, então é ideal que ela seque em temperatura ambiente. O que você pode fazer para acelerar o processo é colocar com o ar-condicionado ligado ou ligar um ventilador ali próximo para ela poder secar mais rápido, tá? Mas tipo assim, essa forma eu fiz ela agora, daqui umas 2 horas ela já tá endurecida. Ah, super rápido. E também depende da temperatura. Quanto mais baixa tiver essa temperatura, você pode colocar ela na forma com 50 dia mesmo, a temperatura, graus. o clima do dia Não, a influencia? temperatura da parafina. Ah, da parafina, Ó, olha por só. exemplo, aqui, ó, você tá vendo que ela já tá formando crostinhas aqui, ó, em volta da panela, né? Então você vê que ela tá esfriando. Vou pedir para você mostrar lá de novo, que acho que não deu tempo deles mostrarem, mas realmente já começa Você vê aqui pelo biquinho, ó, como ela já tá sequinha. Aqui na borda, nas paredes da panela. Então aqui ela já tá numa temperatura de 50 graus. Você colocando ali 1 hora, 1 hora e pouquinho, ela já vai tá endurecida, tá? Não é ideal que você deixe dentro da forma por muito tempo. Endureceu, eu já falo para você tirar. E sempre também passar o óleo mineral na forma para você manter ela por mais tempo. Ô, Tiane, você falou que precisa, é fundamental ter um pratinho embaixo. Por que uma dica disso? que a gente não pode esquecer que tem que estar lá também no seu código de segurança, né? Como a gente está fazendo uma vela moldada, é uma vela, né? Então ela vai derreter. Então é ideal que você sempre acenda uma vela que está fora do vidro em cima de um pratinho, porque a cera ela vai escorrer, tá? Olha só, para não sujar ali. Obrigatoriamente ela tem que escorrer em cima de uma superfície, né? De um vidro, para que você consiga retirar depois, tá? Muito bacana. Porque é uma vela. Essa vela é muito legal, porque esse pavio, para o diâmetro dela, ele ficou bem certinho. Então a gente acende, ele vai ficar com essa parte toda de fora por muito tempo e ela vai derretendo dentro. Olha só, então vai chegar uma faz hora, uma camada ali de proteção, digamos assim. Ela ficou com essas flores. Eu vou te dar uma para você testar. Ah, vou ficar feliz demais com isso, hein? E aí você vai deixar como se fosse um cachepô e ela vai derretendo dentro. Mas é uma vela, a vela vai derreter. Não tem como fugir, então, quando chegar lá embaixo, ela vai furar. Então, por isso que você precisa ter essa proteção. Pra gente finalizando, quero saber preço de custo e quanto o pessoal pode vender em casa. Assim. Ó, pra fazer essa vela, você vai gastar mais ou menos uns R$15, com o pavio, tudo, tá? Certinho. Aí você vai poder vender ela acima de 60. Olha só, um lucro de mais de 100% aí. Geralmente a gente trabalha pra vela, né, que às vezes é um material mais caro por conta do vidro, por exemplo, aqui uma cúpula de vidro. Então a gente sempre coloca de 150 a 300%, tá? Aí depende também do local que você vai vender, né? Na feira que você vai Tô pensando em mudar de área, viu, menina? Sim. Porque além de delicioso, assim, meio terapêutico pra fazer, isso daqui é bom demais. Mas uma vela de 200 gramas, se você for procurar no mercado, é 80, 90 reais. Olha então você gastou 15. Você vai vender ali acima de 60. E aí, ó, até onde seu coração mandar. Não tem limite. Mas, obrigada, viu, pela participação, Tiane. Foi um prazer receber você aqui hoje, trazendo todo esse conhecimento, né, ensinando quem tá em casa. Espero que eles tenham gostado também. E qualquer dúvida, é só procurar a gente nas redes sociais, que a gente tira todas as dúvidas aí e vai caminhando junto, iluminando vidas. Com certeza, acho que é o lema, né? Obrigada pela participação.